Boa noite, eu me chamo Luiz Felipe, sou aluno da matéria de Fenômenos de Transporte 1, ministrada pelo professor Carlos Roberto, e agora eu vou solucionar a questão 10 do capítulo 5 do livro Mecânica dos Fluidos para Engenharia e Ciências Ambientais. Bom, o enunciado da questão diz que no Venturi mostrado na figura abaixo, a leitura do diferencial de mercúrio é de 35,8 centímetros. Determine a vazão da água através do Venturi, desprezando as perdas entre A e B. A gente sabe que o Venturi ele é um instrumento utilizado que nos permite calcular a velocidade média de um fluido dentro de uma tubulação. Bom, como a gente tem um fluido que a gente pode considerar incompressível, a gente pode considerar que esse fluido não altera suas características ao passar pelo Venturi. A gente pode classificar esse regime de escoamento como permanente. A gente também vê que não há trabalho de eixos ou turbinas que gerem trabalho nesse tubo. As perdas por atritos elas podem ser despejadas de acordo com o enunciado, e também não há transformação de calor nesse Venturi. Então, com todas essas definições e afirmações, a gente pode utilizar a equação de Bernoulli, que já está apresentada na tela, e isso facilitará bastante os nossos cálculos. Bom, sabendo da equação de Bernoulli, a gente faz uso de outro conhecimento adquirido, que é a equação da continuidade. A equação da continuidade, ela nos diz que a vazão é igual à velocidade média vezes a área. Como no Venturi, a gente sabe que em qualquer ponto do Venturi, as vazões vão ser iguais, a gente pode igualar a vazão de A e a vazão de B, a quaisquer vazão que estejam dentro do Venturi. O ponto A está aqui e o ponto B está aqui. Então a vazão em A vezes a área da seção de A é igual à vazão de B vezes a área da seção de B. Aí a gente pode reorganizar essa equação e a gente vai ter essa equação aqui, que a velocidade média em B é igual à velocidade média em A vezes a área de A sobre a área de B. A gente pode calcular as áreas de A e de B, porque a gente está vendo que o Venturi tem seções circulares de diâmetro 30 a seção A e de diâmetro 15 a seção B. Então a gente pode calcular essas áreas. Colocando a equação da área de um círculo, que é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, a gente vai ficar com essa equação aqui. E para facilitar os cálculos, a gente pode cortar o π sobre 4 de cada parte, do numerador e do denominador. E aí, a gente está precisando calcular a área como um todo. A gente fica com essa expressãozinha aqui, que a velocidade média em B é igual à velocidade média em A vezes o quociente do diâmetro A ao quadrado sobre o diâmetro B ao quadrado. Os diâmetros são 0,3 metros, o diâmetro A e o diâmetro B é 0,15 metros. Resolvendo isso, a gente tem que a velocidade média em B é igual a 4 vezes a velocidade média em A. Bom, com isso, a gente pode substituir o VB aqui na equação de Bernoulli e continuar os cálculos. Isso que foi feito aqui vai ficar 4VA elevado ao quadrado, 4VA elevado ao quadrado sobre 2G, 4VA ao quadrado vai dar 16VA ao quadrado, como está aqui embaixo, e uma observação. Como a gente está tratando só de água, eu retirei o A e o B e deixei o peso específico sem nenhuma coisa. A gente sabe que esse peso específico é o peso específico da água, porque a gente está tratando no Venturi com a equação de Bernoulli, então a gente só trabalha com a água. A parte que a gente vai tratar do mercúrio é em separado. Por isso que a gente tem os Y sem ser de A e de B, pois os G's correspondem à água. E como o fluido é incompressível, as propriedades dele não vão mudar. Bom, utilizando o ponto A como datum, a gente tem que o ZA vai ser igual a zero, a cota de A é igual a zero,
E aí a equação fica assim, sem o ZA. E a gente pode continuar manipulando essa equação. Aqui a gente reorganiza, coloca os termos semelhantes próximos. Os termos que contêm a velocidade média em A estão à direita, esse passa para cá negativo. E os termos de pressão e o do ZB, eles estão, a cota de B, né? Eles estão do lado esquerdo. Então a gente tem que a pressão em A e a pressão em B, a gente pode simplificar isso daqui. Porque, como eles têm um denominador igual, a gente pode colocar eles na mesma fração. E aqui a gente pode subtrair 16V ao quadrado sobre 2G menos V ao quadrado sobre 2G, que vai ficar 15V ao quadrado sobre 2G. Aqui a gente passou, juntou, né, o PA e o PB, pois eles estão sobre o mesmo denominador. A gente segue. E aí, para a gente facilitar nossos cálculos, eu fiz o MMC do ZB e do Y aqui para conseguir colocar o Y nessa fração. E a gente ficou com essa expressão aqui. A gente pode continuar simplificando. E agora eu abri, entre aspas, né? eu desenvolvi o peso específico aqui embaixo para a gente poder cortar com essa gravidade aqui. Como esse aqui é uma multiplicação, o 2 está multiplicando a gravidade e está multiplicando essa parcela aqui, a gente pode cortar a gravidade e a gente fica com essa expressão um pouco mais resumida, passando o expoente daqui com um radical para cá. A gente tem isso e essa é a nossa expressão para a velocidade média em A. Aqui a gente conhece o peso específico, que esse peso específico é da água, a cota de B, o peso específico, perdão, aqui é a densidade. O peso específico é esse daqui, o Y. O ρ é a densidade, o Y é o peso específico. A gente conhece o ρ, que é a densidade da água, conhece o Y, que é o peso específico, mas a gente não conhece a pressão, a diferença de pressão entre A e B. Bom, e aí a gente vai usar de um artifício que a gente já estudou, que é trabalhar com manômetros. A gente pode utilizar os conhecimentos de manometria. Aqui eu coloquei alguns pontos. O ponto em que o mercúrio toca com a água e seu equivalente do outro lado, porque esses dois pontos vão ter a mesma pressão. Eles estão à mesma altura, então eles vão ter a mesma pressão. E os pontos A e B, que é onde a gente quer saber a pressão, para calcular a diferença entre eles. Utilizando esse princípio, né, como os pontos 1 e 2 eles são do mesmo fluido e estão à mesma altura, P1 é igual a P2. Bom, e aí a gente calcula P1. Só uma observação aqui, eu fiz uma simplificação. Como a questão ela não fornece qual é essa diferença de altura aqui entre o mercúrio, a cota do mercúrio e o ponto A, e a gente não sabe ao certo a que altura está o ponto A, eu considerei que o ponto A ele está à mesma altura dessa cota de mercúrio e a distância dele até aqui é 35,8. Em suma, eu assumi que o ponto A ele estaria aqui à mesma altura do mercúrio em relação ao ponto 1. Bom, sabendo disso, a pressão em 1 é igual ao PA mais a cota entre PA e P1. E aí, como eu sempre fiz essa simplificação e adotei que o A está à mesma altura dessa cota de mercúrio aqui, está no mesmo ponto, a gente tem que a pressão em P1 é igual a PA mais essa cota de pressão, que é igual a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura, que é 35,8. Bom, e agora calculando para P2, a gente tem que P2 é igual a PB mais essa cota de pressão de água aqui, 75 centímetros, que vai ser, então essa cota de água, a pressão dessa cota de água é igual à densidade da água vezes a gravidade vezes essa altura, mais essa cota de pressão entre
esse ponto onde a água termina e onde o mercúrio começa até o ponto 2, que tem 35,8 centímetros, que é a mesma coisa que 0,358 metros. Então essa cota de pressão aqui ela é dada por a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes essa altura de 0,358. Agora igualando P1 igual a P2, a gente tem essa expressão grande aqui. E aí a gente pode passar o PB para cá, para a gente ter as duas pressões A e B juntas, e passar essa cota de pressão aqui para o outro lado. Sendo assim, a gente vai ficar com isso daqui. A gente já tem o que é a diferença de pressões entre A e B, que é dada por essa outra expressão. E a gente pode simplificar aqui esses dois elementos, porque os dois elementos têm incógnitas iguais, que são a densidade da água e a gravidade. E a gente pode subtrair esse número que está multiplicando. Então 0,35 menos 0,358, a gente fica com 0,392 vezes a densidade da água vezes a gravidade. Pronto, essa é a expressão que define qual a diferença de pressão entre A e B. E aí a gente tem todos os dados conhecidos aqui. A densidade da água, a densidade do mercúrio e a gravidade. Que estão aqui. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, a densidade do mercúrio é 3.600 kg por metro cúbico e a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente tem essa expressão, resolvendo com a calculadora, a gente vai ter que a diferença de pressão entre A e B é de 51.555,84 pascais. A gente não vai precisar calcular especificamente a pressão de A ou a pressão de B, porque na nossa expressão que a gente tem lá para calcular, para encontrar a velocidade média de A, é exatamente esse termo que está lá. Então isso já nos satisfaz. Sabendo que um Pascal é a mesma coisa que Newton por metro, a gente pode continuar Newton por metro quadrado, perdão, a gente pode continuar a nossa questão sabendo que todas as unidades de medidas que a gente está trabalhando estão corretas. A gente não precisa fazer mais nenhuma conversão, pelo menos até agora. A gente sabe que tudo está no sistema internacional de medidas. Perdão, tudo está em quilômetros e metros. Bom, agora a gente conhece todas as incógnitas da nossa equaçãozinha para velocidade média e a gente pode substituir, só relembrando aqui que tanto o peso específico é da água quanto a densidade é da água. Então a gente substitui, fica com essa expressão que nos dá que VA é igual a raiz de 5,89 mais alguns números pequenos, e isso dá aproximadamente 2,43 metros por segundo ao quadrado. A velocidade média do fluido que passa em A é de 2,40 do fluido não, né? Do fluido que é a água, perdão. A velocidade média da água que passa em A é igual a 2,43 metros por segundo ao quadrado. Aqui no nosso banco de dados, a gente já tem todos esses dados e agora a gente pode relembrar da equação da continuidade que a gente viu lá no comecinho do exercício. Bom, com a equação da continuidade a gente pode descobrir a vazão, que é o que o problema pede para qualquer uma das velocidades médias. Só que como a gente trabalhou para encontrar a velocidade média de A, a gente vai encontrar a vazão por meio da velocidade média de A, que é essa daqui, que é igual à velocidade de média de A, vezes a área de A. Relembrando a fórmula da área de A, que é π vezes o diâmetro de A ao quadrado sobre 4. A gente pode colocar aqui e calcular a vazão, que vai ser 2,43, que é a velocidade média de A, vezes π vezes o diâmetro de 0,3 ao quadrado sobre 4. A vazão Q é igual a esse número aqui, e que aproximadamente é igual a 0,172 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo. Perdão. 0,172
metros cúbicos por segundo.